Olá Brasil, chegando aqui com vocês mais uma vez, isso mesmo, estamos aqui em mudanças. Imagine uma pessoa que irradia confiança, segurança e acompanhado com esses ingredientes vem, claro, a humildade. Você, quando está diante dessas pessoas, ou trabalha com elas, ou enfim, se for na questão de espiritualidade, de igreja, obra de Deus, enfim, envolvimento com as coisas de Deus, se você estiver ao lado dessas pessoas, com certeza a tendência é você crescer, se desenvolver e ser uma pessoa, claro, madura. É sobre a humildade que eu vou falar neste vídeo e eu espero que você compartilhe esse vídeo também e assine o canal. O calor aqui, pessoal, eu odeio aqui, tá sem ar-condicionado aqui, o calor, eu tô até vermelho aqui, ok, graças a Deus. Antes de falar do assunto, eu queria pedir para você assinar o canal. Cadê o botão do canal? Tá ali. Espero que o botão esteja certo agora. Ele tá ali, mas tá bem miudinho o botão. Só um minutinho, eu vou aumentar esse botão aqui, ok? Aí eu faço isso, aumentou o botãozinho. Joga ele para ali, ok? Para cá, para ali, não, para aqui, ok? Graças a Deus. Eita, o botão não saiu não. Ai meu Deus. Pronto, saiu o botão. Graças a Deus. Assine o canal e ative as notificações. Eu estou sempre passando por aqui. Claro, estive ausente, mas estou voltando aqui, não é? E eu queria trazer aqui uma palavra para a sua vida, uma palavra posso até dizer, de exortação. Tá certo, pessoal? Então, eu hoje ia trocar meu óculos, mas não tive tempo e vamos com esse mesmo, ok? Provérbios capítulo 18, versículo 12 diz: o coração do homem se exalta antes de ser abatido e diante da honra vai a humildade. A humildade, ela é muito importante na vida do ser humano. Muitas pessoas, elas são humildes quando elas estão em uma certa fase da sua vida. Porém, a gente observa que muitas pessoas, quando elas são promovidas em uma empresa, muitas pessoas, quando elas crescem ministerialmente, não é? Pessoas que muitas vezes detêm muito poder, sabe? Muitas vezes ela se perde, ou seja, a humildade ela desaparece completamente da sua vida. A pergunta é, por que acontece isso? É justamente pelo fato de que, na verdade, a pessoa nunca foi humilde, né? Ou seja, ou ela lidava com aquela situação de humildade porque ela estava justamente, né, condicionada e estava em um mundinho, não é, limitado, sabe? Ela ainda não tinha poderes, podemos assim dizer, ela ainda não tinha acesso, não é, às chaves, não é, para acionar a vida de outras pessoas. E então ela era uma pessoa humilde, né? Certo? No entanto, agora que ela cresceu, que ela se desenvolveu, que ela teve oportunidades, não é? E tem muitas pessoas que até mostram um certo grau de humildade quando elas querem certas coisas. Sabia disso? Quando elas querem conquistar algo, elas demonstram um certo grau de humildade. No entanto, quando elas adquirem certas coisas, ou seja, alcançou aquele objetivo, entende? A humildade, ela desaparece completamente da sua vida. Por que isso acontece? É justamente isso, as pessoas não estão preparadas no seu espírito, no seu coração, no seu interior, e digamos assim, elas não foram treinadas ou preparadas, né? Tem um versículo lá em Provérbios que diz assim, que o servo, quando ele adquire uma grande herança, ele age como louco. Aliás, desculpe, o servo não, o tolo, quando ele toma posse de uma grande herança, ele se torna uma pessoa, não como se diz assim, com atitudes de tolo, ou seja, ele não valoriza aquela herança, né? Muitos, no caso, como se diz, gastam aquela herança, não valorizam aquela herança, não é? Porque ele não se esforçou para conquistar aquela herança, não é? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, vamos embora.
Pessoas humildes, elas reconhecem as suas realizações sem nenhum tipo de arrogância, não é? Ou seja, elas agem de forma natural, entende? Ela nunca quer mostrar que é superior às outras pessoas. Isso não quer dizer que você vai perder a sua autoridade pelo fato de você estar em autoridade e você muitas vezes, como se diz assim, agir dentro de uma ética, de um respeito, sem nenhum tipo de arrogância naquilo que você faz na sua vida, não é? Ou seja, se você tem uma posição de eminência, de destaque, você agindo com humildade, a humildade vai preceder a honra, né? Ou seja, as pessoas humildes, aonde elas chegam, elas serão honradas sempre. No entanto, o arrogante, ele tem aquela honra como se fosse uma honra forçada, não é? Aquela honra que é uma honra tipo assim, como que quase que uma obrigação para a pessoa se manter naquele porte, ou para a pessoa se manter reconhecida. Você já viu, por exemplo, você não sei se lembra, no governo anterior teve lá uma pessoa que o presidente da República chegou, todo mundo se levantou, todos se levantaram. No entanto, aquela outra pessoa ali ficou ali curvado, né? Ou seja, porque a gente sabia que ele não honrava, não respeitava, né, aquela autoridade máxima. E aí o presidente levou a mão e levantou ele assim, entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendeu? Aquilo é um tipo de honra forçada, ou seja, aquela pessoa está sendo honrada por alguém superior, no entanto ela não está honrando aquele que é superior, e aquela honra que está sendo passada para ele, para aquela outra pessoa, se torna uma desonra, porque aquela pessoa é uma pessoa, claro, arrogante, não é? Por exemplo, pessoas que têm essa característica de humildade, elas não vivem destaque muitas vezes. Por quê? Porque elas não buscam o destaque, elas não estão buscando a mídia, não estão buscando as redes sociais. Muitos estão realizando grandes feitos, né? Estão fazendo obras na área de assistência social, muitas pessoas que têm dinheiro, mas elas não querem se destacar, não querem aparecer, não querem, enfim, coisa. Tem gente já que não está fazendo quase nada ou nada e mostra como se fosse algo, sabe? Isso é falta de humildade na vida das pessoas. As pessoas hoje em dia, elas querem ser reconhecidas. Você já observou isso? As pessoas querem ser reconhecidas aonde chegam, reconhecidas pelo que fazem, reconhecidas por aquilo que falam. E quando elas não são reconhecidas, elas ficam mimimi, elas ficam dodói. Porque chegam em um certo lugar, não foram apresentadas. Chegou em certo lugar, não foram reconhecidas. Não é? E as pessoas muitas vezes, quando tem certo tipo de poder e elas têm a oportunidade para justamente agir e coagir usando aquele poder através da arrogância, né? Elas assim o fazem, entende? Mas a arrogância leva à queda, a humildade leva à honra. As pessoas que são arrogantes, não é? Hoje a gente vê muito isso no Brasil, pessoas arrogantes que não respeitam o direito do outro, não é? Ou seja, eles criam direitos, inventam direitos que é uma coisa assim que não existe, é coisas que não coadunam com aquilo que é o correto e o certo. No entanto, eles criam aquilo como direito, não é? Seria um direito errado, mas no entanto eles fazem isso. E nós que somos o povo de Deus na terra, nós temos que ter uma atitude de águia, visão de águia e coração de leão. Muitas pessoas acham que ser humilde é você concordar com todo mundo, é você baixar a cabeça para todo mundo, é você dizer sim para todo mundo, é você, enfim, sabe, fazer parte daquela panela. É isso aí, é essa palavra que eu queria usar. Não, humildade não tem nada a ver com isso não. Moisés era um homem humilde, mas era um homem austero, era um homem que tinha autoridade, que sabia tomar decisões. Jesus, ele foi humilde até morte de cruz, mas ele não perdeu a sua autoridade. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, ele tinha a sua missão, e ele cumpriu a sua missão dentro de uma missão, e a sua missão era ser humilde, não é? Era ser humilde. Como foi que Jesus foi humilde? Ele foi humilde humanizando-se, tomando forma de homem, habitando entre os homens, falando a linguagem humana,
e sendo o Criador de tudo e de todos, ele se submeteu à cruz, à morte e cruz. Então, ali estava a humildade de Deus manifesta no seu Filho Jesus Cristo. Entende, pessoal, o que eu estou falando? Então, muitas vezes as pessoas confundem as coisas, acham que você ser humilde, você ser cristão na sociedade, é você concordar com tudo, com todas as coisas. Não. Aí você não está sendo humilde, você está sendo o bobo da corte. Entende? O bobo da corte. Ou seja, as pessoas estão fazendo você o besta, o bobo da corte. Você não é filho de Deus para ser besta, bobo da corte, concordar com tudo e com todos. Não, Senhor. Você tem que ter o seu posicionamento, você tem que saber realmente discernir o que é certo e o que não é certo e se posicionar. Entende? Se posicionar. Isso é você ser sábio e também ser humilde. E você realmente ser uma pessoa consciente. Sabe, pessoal? É muito importante. Esse assunto é um assunto que realmente requer que a gente pense muito nele, porque a humildade, ela está, como se diz assim, ela é uma virtude, né? As pessoas estão, a gente observa o seguinte, a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente busca a humildade e a gente não encontra a humildade, não é? Eu não vou, claro, generalizar, que existem muitas pessoas em eminência que são humildes, mas a gente pode dizer que tem mais gente arrogante do que gente humilde. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Então, muitas pessoas, elas se exaltam, não é? Mas quando elas têm um tempo em que elas serão abatidas, entendeu agora o que eu quero dizer? A gente pode trazer para o cenário que nós estamos vivendo hoje tanta arrogância, tanta petulância, tanta injustiça. E diante de todo essa situação que nós vemos hoje, né, nós estamos acompanhando, acredito o seguinte, vai haver ali, como diz a palavra aqui, que o arrogante, aquele que tira o direito do próximo, sabe, ele vai ser abatido. Ele vai ser abatido. Ou seja, tudo coaduna e contribui para a sua queda. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É tipo assim, cada dia que se passa, a gente vê as coisas se somatizando a favor. E enquanto muitos olham e veem um cenário negativo no Brasil, eu olho e vejo um cenário de justiça que está acontecendo no Brasil, porque eles mesmos, vocês já viram aquele ditado que diz assim, que tem gente que cava a cova para si mesmo, entende? Então eles saem todo dia, semanas e meses, cavando cova para si mesmo, ou seja, fazendo o que não é para ser feito, agindo de forma que não é para agir. Então tudo isso somatiza na vida das pessoas, e as pessoas tiram as suas conclusões ao ver tanta arrogância e tanta falta de humildade, tanta mentira e tanta fantasia. E as pessoas, elas tiram, claro, as suas conclusões, não é? E elas vão ali somando as coisas que vão acontecendo e vão abrindo seus olhos. E o fato das pessoas irem abrindo os seus olhos significa o que, pessoal? Significa que cada vez mais as pessoas vão enxergar, claro, a verdade. Porque a verdade, muitas vezes, ela está ali, mas ela está obscura, ou seja, a pessoa não consegue enxergar, não consegue ver ainda. Então, há uma grande necessidade, certo, de que haja, não é, fatos, certo, situações, sabe, em todas as esferas da sociedade, não é? Para que as pessoas elas vão abrindo a mente e enxergando, sabe? E ali tomando as suas devidas decisões, não é? Então, a arrogância, ela não leva a nada. A humildade, ela é uma característica muito importante na vida do ser humano. Eu me lembro que eu sou contador, né? Eu sou contador e faz muitos anos isso. Eu já vou fazer 60 anos, né? Minha filha
acho que ela tinha uns 9 anos, está com 30 e tantos anos, resumindo, faz uns 30 anos isso. Uns 30 anos não, faz uns 25 anos mais ou menos. Eu estava assim meio nervoso, faz muitos anos atrás. Fui resolver um documento, foi aqui na Junta Comercial de Pernambuco, foi. E esse documento ele tinha voltado 3 vezes, né? E eu procurei falar com uma pessoa, não, eu quero falar com essa pessoa, isso não pode, não procede, né, no meu ponto de vista. Aí eu fui falar com o doutor, era o procurador da Junta Comercial na época. E eu entrei na sala daquele homem, me lembro como hoje ainda, cabeça branca, sabe, eu entrei assim já, era mais de 1h da tarde, com crise de gastrite, nervosismo, quem é contador aperrei na cabeça, viu pessoal? Eu entrei ali na sala daquele homem, quando eu entrei naquela sala daquele homem, aquele homem se levantou da sua cadeira, se levantou da sua cadeira, um procurador, se levantou da sua cadeira, se dirigiu a mim, entende? Me deu boa tarde, apertou minha mão e me conduziu a uma cadeira, pode sentar, se sentou em frente de mim e aquele homem começou a conversar comigo. Eu me desarmei completamente, pessoal, eu me desarmei ao ver aquele homem com tanta autoridade e com tanta humildade. E você observe que eu sempre lidei com muita gente, né? E essa pessoa, acho que não é mais viva, né? Há 30 anos, a cabeça toda branquinha, mas essa pessoa que passou pela minha vida, ela me trouxe ensinamento, foi. E eu dialoguei com aquela pessoa e falei sobre aquele processo e ela me respondeu, você resolva desse jeito, me deu uma direção pessoal. Eu saí dali pensando na vida, foi. Você quando entra diante de pessoas que têm autoridade, eminência, entende o que eu estou querendo dizer? E que elas têm humildade, a humildade não leva você a perder a humildade, por isso que pessoas são arrogantes quando elas estão em eminência, quando tem posição alta, para você entender. Elas são arrogantes porque ela tem medo, então ela governa pela repressão, pela opressão, pela intimidação. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Pegou a chave? Entende? Essas pessoas, elas fazem isso, não é? Isso acontece muito dentro da igreja, não é? Eu sempre falo isso, as pessoas não gostam, mas eu não estou aqui para falar o que o povo gosta, não. Estou aqui para falar a verdade. Tipo assim, os estatutos que existem nas igrejas, né? Os estatutos, as pessoas criam estatuto porque perdem a autoridade espiritual, e quando perdem a autoridade espiritual, as pessoas são forçadas a criar uma autoridade, e essa autoridade é justamente que cria os estatutos, ou seja, estatutos que falam, por exemplo, santidade, a Bíblia fica de lado, né? As pessoas vão pelo estatuto, e outras coisas mais que, enfim, muitas coisas que se colocam nos estatutos de igrejas. Por que existe isso? Porque perdeu a autoridade espiritual, não tem mais autoridade espiritual, aí tem que criar, entendeu agora, dogmas, situações para, digamos assim, emendar, entende? Para dar autoridade àquela instituição, mas a instituição já está fragilizada, totalmente fragilizada por causa do líder, que já não tem mais autoridade. Mas vamos voltar aqui ao tema, né? Vamos voltar aqui o tema. Sim, a humildade, né? Sim, aquele homem, sabe? Ele tocou meu coração, foi. Ele tocou meu coração de uma forma assim, sabe? Extraordinária, posso assim dizer. Tanto é que eu estou falando de bem dele, já morreu, mas estou falando de bem dele, porque ele foi uma pessoa que me tocou realmente, foi. E é muito lindo isso, né? Você vê pessoas revestidas de autoridade, pessoas em eminência, né? Seja na área eclesiástica da igreja, né? Os presidentes, enfim, aquela coisa toda. Quando você encontra né, que tem essa característica, toca o seu coração. Você sai dali confiante, sai dali com a imagem daquela pessoa, não é? Mas tem pessoas que são arrogantes, infelizmente. Mas o arrogante, ele vai à queda, e diante da honra vai a humildade. Então, vamos ser humildes, vamos nos esforçar. Isso é uma característica espiritual, a humildade. Não tem como fugir disso, não. Entende? É uma característica espiritual. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui, vou deixar o link do meu livro aqui embaixo. Não esqueça de assinar o canal. Beijo no coração e a gente se vê.